Mas você não perdeu a oficina. Você perdeu toda a história. Tudo, perdi tudo, ele vendeu tudo. Só que a Globo não sabia que o maluco tinha feito tudo aquilo, entendeu? Só que eu falei, mano, agora vocês querem o quê? Agora, informação de que ele teria tido um encontro com Luciano Huck. Tem ali um trechinho em que ele avisa a namorada de que, olha, tô saindo aqui do banco e vou jantar com o Luciano Huck. Tudo isso pode ser que contribua para que ele seja um forte candidato à presidência da República. E você? Você acha que o Luciano Huck tem chance de ser presidente do Brasil? O avião que eu comprei hoje tá bem velho. E tô orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, que eu preciso de um avião mais novo. Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Luciano Huck. Vem Luciano Huck, é um absurdo, eu não posso concordar. E aí tem outra. Ele vendia, tipo, a preço de banana. Tinha 3 elevadores, ele vendia lá e comprava um. Ah, não, tá aqui, ó, no meu nome, mano. Eu chamei a polícia chegou e falou, mano, tudo que tá aí dentro é dele. Ah, o elevador é dele, não sei o que é dele. Então, tudo que era nosso, já não tinha mais. Então, assim, lembra o centro de usinagem? Só ali tinha 270 mil reais. Ele vendeu tudo, mano. Mano, quando chamaram, a gente tava lá, tal, chegou uns doidos, olhando, filmando, ó, quem construiu esse carro? Foi a gente, tal, caramba, que legal, ó. Meu nome é fulano de tal, sou diretor do Caldeirão do Huck lá, tô vendo o trabalho, a gente tem um quadro lá chamado Lata Velha, assim, assado e tal. Putz, mano, tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem aí. Vocês teriam interesse em a gente falar sobre isso? Falei, sem problema, temos sim, tal. Cara, no outro dia os caras estavam na nossa oficina lá, no domingo, fizeram, a gente abriu a oficina, já foi cara e olhando, tudo direitinho. 3 dias depois a gente tava no Rio de Janeiro. Pra conversar mais e tal. Tô resumindo tudo também. Aí fomos lá, aí passaram que tinha uma outra oficina que fazia um trabalho bacana, tudo, mas tiveram uma BO que trocaram o carro do cara. Foi na época da Belina. Foi a Belina o primeiro que trocaram? Não, foi o BO que deu, foi uma Caravan, né? Que picaram a Caravan e trocaram o documento e meteram um documento de um Opala. Foi mais ou menos isso, foi isso mesmo. Isso mesmo. Que tentaram fazer um El Camino, só que não usaram o carro do cara. Aí o cara recebeu o documento, era um Opala. Aí ele foi lá e contestou, no outro dia voltou o documento, era o documento da cara, mas o carro era o mesmo. Os caras foram lá e... Cabritaram o carro. Cabritaram o carro depois de pronto. Aí deu ruim, né? Depois de pronto. E aí a gente entrou pra fazer o Lata Velha. Cara, o primeiro ano foi muito punk, assim, porque era muito trabalho. E aí, porque vocês, como é que é? Vocês eram remunerados por isso? Então? Sim. Aí você já não atendia mais cliente, né? Não dava mais. Cara, aí começou aí vocês vão entender, porque aí começa uma parte que a gente sofreu muito, assim. Porque o que acontecia? A gente tinha lá um valor para X para fazer um carro. Na época era coisa de 43 mil reais. Se fosse um Fiat 147 ou um Landau. Não importava. O custo é o que eles pagavam para vocês. Era isso aí. Só que aí eu podia ter os patrocinadores, só que eu não podia mostrar a marca de ninguém, tá? Então começamos a fazer as ações. Como é que você ia ter o patrocínio sem mostrar a marca? Fazendo as ações ação por fora. Entendeu? Não no programa. Não no programa. Tinha um monte de evento. Tinha lá o Salão do Automóvel, tava a empresa, tipo a Blau Punket, que era da Bosch, que patrocinava a gente com som, ia ter um stand lá. Putz, aí eu levava o carro que a gente fez pro Lata Velha com a gente, tudo, então a gente usava por fora as coisas, né? Faça igual a oficina tal do programa da televisão, use Blau Punket. Então a gente começou embolando as nossas estratégias com Você já tinha uma ideia de marketing Cara, pra você ter uma ideia, a gente chegou a ter 22 patrocinadores, pagando grana e tudo. Só que tive muito problema, porque o cara que ia lá e dava uma manopla que custava 50 reais e queria aparecer mais que o Luciano Huck. Então, tinha de tudo isso, a gente tinha que ir administrando. Fora isso, a gente sempre foi muito do operacional. Não adiantava, a gente preparava, ajudava tudo, mas, eu pintava o carro, o Dani que fazia a parte mecânica e elétrica. Você metia a mão na massa, Metia a mão na massa, fazia tudo, a gente fazia tudo. A gente tinha poucos dias pra fazer o carro também, né? Era muito pouco tempo. Pra vocês terem uma ideia, era 20 dias mais ou menos. Caraca. 22 no máximo pra fazer um carro inteiro. Então, assim, a gente tentava fazer o melhor possível naquele período. Mas já vinha, tipo, o próximo carro vai ser um Fiat 147, vai ser assim, vai ser atado. Vocês que ajudavam a desenvolver. Quando a gente entrou pra fazer o programa, veio umas ideias meio... um monte de coisa. Vem umas ideias meio estranhas ali, né? Porque o que a gente percebeu? O carro com uma fritadeira elétrica. Nunca era nosso projeto, tá? O projeto sempre vinha da parte televisiva da parada. É o que eles queriam. É o que eles queriam. Só que nós tínhamos que entregar o carro com tudo funcionando, tudo direitinho, com garantia de 1 ano, com manual técnico. Era um negócio bem chato, assim. E a partir de que a gente entrou, já
já tinha cláusulas contratuais para os participantes que até o carro dele poderia ser trocado por um igual do mesmo ano não se ele não tivesse condição estrutural de ser restaurado naquele período mas isso de prazo, aí já era já sabendo. Sim. No nosso período, que foram 3 anos, a gente trocou 2 carros. A gente sabe que a gente vocês faziam que era um pinado. Um carro a cada quanto tempo? Era tipo um por mês. Por mês. E aí o que aconteceu? No primeiro ano, cara, a gente apanhou pra caramba, porque a gente trabalhava igual louco, de segunda a segunda, velho. Sábado, domingo, tal, até pegar a veia da parada. E aí tava indo legal tudo, mano. Aí, quando terminou o primeiro ano, que foi pra ir pro segundo ano, mano, aí começa a nossa história já começa a ficar ruim, mano. Aí tá vindo legal, nós com um monte de patrocinador, tudo direitinho. Um cara bateu na nossa porta, camisa regata. Tipo, eu trabalho com internet, eu faço uns negócios, faço uns coisas. Tô vendo, vocês não tem site, tal. Queria vir aí trabalhar com vocês. O teu marketing tava se formando ali na hora. Aí, não sei o que, o cara entrou. Eu vou resumir tudo também, tá? Depois se vocês quiserem pesquisar aí, é mais fácil. Aí, mano, esse cara veio trabalhar com a gente. Aí, putz, mano, aí junto com esse cara, ele conseguiu tal, mano. Vamos pra um espaço maior, assim, assado. Falei, cara, eu não consigo alugar, não sei o que. Não, eu converso com a netinha e tal, não sei o que. Vai dar holofote pro cara? Não vou nem dar holofote, só pra entender o tamanho da naba que a gente entrou, de confiar nas pessoas. Vou resumindo tudo também. Chegou no segundo ano, foi da hora. No terceiro ano, o que acontecia? Já não tinha mais aumento. A Globo já não pagava mais. Tava mandando um monte de trampo, nós com um projeto de 700 pau, mano. Pra fazer pra Mercedes, pra Fenatran, pra customizar dois caminhão e o caramba e tal, não sei o que lá, mano, tendo que devolver os caminhões, já tava dentro da oficina, eu tendo que devolver, porque aí mandavam 2 carros velhos do Lata Velha pra gente fazer. Eu falei, gente, vocês não estão me dando aumento, vocês estão começando a prejudicar, porque aí a gente fazia os trampos do Lata Velha e fazia outras coisas, porque aparecia um monte de coisa pra gente fazer. E aí, o que acontecia? Esse cara, pra você ter ideia, na época a gente pagava mais de 30k pro cara. Pagava mais de 30 pau pro cara, isso em 2007. 2007, pra ele fazer 2008. O quê? Pra ele cuidar de toda essa parte de marketing administrativa, ele já tava meio que tomando conta da oficina e o caramba tal. Dava resultado isso? Dava pra caramba. A gente tinha ali um faturamento mensal ali de uns 150 pau na época, né? Mais ou menos. Só de patrocínio, mais o dinheiro da Globo, entendeu? Então, e a nossa estrutura era meio enxuta, mas na época a gente chegou a ter 20 funcionários, tudo certinho, com carteira assinada, com plano de saúde, tudo certinho, era bem legal. E aí o que aconteceu? A gente falou, mano, vamos pedir aumento. Se eles não der aumento, nós vamos parar. Vamos parar, mano. Cheio de trampo aparecendo aqui pra gente, a gente vai ficar fazendo. Eu tô deixando de fazer o filé pra fazer o osso. Aí o que aconteceu? Esse maluco já se sentiu, tipo, putz, mano, se não tiver aqui, esses caras vão me podar. Aí ele já começou a ir armando umas paradas. Eu tô resumindo também. Então, quando a gente mudou pra lá, que o contrato era anual. A gente foi muito ingênuo, tudo boca a boca, aquela coisa, tal. Não, agora eu vou assinar com a Globo, mas tem que ter aqui o contrato de locação do espaço. De locação do espaço, tudo direitinho. Não, tá aqui o contrato. Tá lá, beleza, catei o contrato, mandei tudo. Cara, tô resumindo tudo. Chegou no final do ano, a gente falou, nós não vamos continuar. Aí marcaram uma reunião, fomos pro Rio de Janeiro lá e tal. Vocês falaram pra Globo, ó. Isso, não queremos mais. Não queremos mais. Aí o que aconteceu? Fomos pra lá, chegou lá, os caras falaram, mano, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, então, ó, chama Muhammad o cara, vou dar palco pra esse picareta, mas vamos lá. Ó, o cara já tá cuidando de tudo, meu, por que vocês não fazem um bem bolado? A gente paga um salário pra vocês assim, assado, inverte as coisas, vocês vão ter do patrocínio, assim, assado, vocês vão lá só pra gravar, deixa ele tocando a oficina. Tipo, como se ele estivesse arrendando a nossa estrutura. Ele ia ser o responsável pelo projeto. Marketing. Aí a gente falou, beleza, mano. Cara, era tipo assim, ó, vamos dar um exemplo. Nós tava ganhando 80 conto de patrocínio, nós ia ficar com 40 pra mim, 40 pro meu irmão, a Globo ia pagar, acho que era mais 10 pau de salário, ia dar mais tanto, tal, 50 E você não ia ter que se lascar. Toda a minha oficina tá lá, o cara ia fazer tudo, ia ganhar a parte dele. Eu falei, da hora, negócio top. É bom demais pra ser verdade, bom demais pra ser verdade, onde é que eu assine, e nós topamos. Aí o que aconteceu? Olha o golpe. Tiramos o final do ano de férias. Aí nós ficamos de férias, tudo direitinho, que ia começar na temporada de 2010, já nesse esquema novo. Cara, por Deus tá no céu, mano. Nós tinha centro de usinagem dentro da oficina, até, pra você ter ideia, com torno, fresa, tudo, a gente tinha tudo dentro da oficina.
E aí um belo do dia eu chego lá, mano, cadê os bagulho aqui? Ele falou, não, eu mandei devolver porque eu não ia usar, eu vou terceirizar isso daí. Eu falei, então tá bom. Mas beleza, tá fazendo do seu jeito. Ficamos bem desconfiados. Cara, chegou no final do ano, eu tô em casa. Um ano rolando isso? Isso. Não, no final do ano. Mesmo assim, perto de 2 meses. Acho que o cara não começou entregou a dar umas atitudes que eu comecei a ficar meio cabreiro. Aí um dia eu fui lá e dei uns na porta lá, dei uns mãos no peito dele lá e tal, deu uma tretada com ele, falou, mano, o que tá acontecendo? Mas você vier dar bola nas costas de mim, mano, eu venho aqui com você, velho. Falei pra ele, aí não, prima, não é nada disso, ô maluco, minha mãe servia café pro cara, velho. E enfim, tal, deu aquela tretinha lá, mas beleza, saímos de férias. Falamos, agora vamos voltar de férias, vai estar da hora. Cara, em férias, eu de boa e tal. Aí eu entro lá, o cara ele arrendou e já criou um tal de garagem 59. Ele criou outro nome. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Eu falei, opa, peraí. Mano, aí o Dani, mais uma vez, com aquelas ideias dele, se sai do caramba, já entra lá no registro.br, puf. A marca Garagem 59 tinha sido criada 2 meses antes da reunião que a Globo tinha feito com a gente, mano. O cara já tava... Eles tinham me oferecido da parada. Putz, na hora que nós vimos isso, a gente falou, mano, esses malucos estão armando. Fomos lá e estouramos as caixas de e-mail. Aí catamos e-mail dele, mandando pra amigo dele, mano, consegui que eu queria, agora é tudo meu, e o caramba, nós estouramos. Mas peraí, eu não entendi, ele fez o esquema junto com os caras da Globo ou não? Com 2 produtores da Globo, mano. Cê é louco. 2 produtores da Globo, eu tenho inclusive eles coisando, os caras, não, fica tranquilo, nós vamos pintar você bem aqui dentro, tal. Porque ele ia tomar o espaço de vocês lá dentro, era isso? Isso aí. O plano era esse. O plano era esse. E continuar lá, os caras da Globo, nem sei se ganharam alguma coisa, não posso nem acusar isso, só sei que os caras sabiam que ele ia ficar lá no nosso lugar. Os caras sabiam disso daí. E aí o que aconteceu? Quando deu essa treta que eu descobri isso, nós já fomos lá pra porta da oficina. Fui lá pra porta da oficina. Aí eu já falei, mano... E na Globo, vocês não foram não? O bagulho tava tudo em nome de vocês, cara. Olha o que aconteceu. Na hora que eu cheguei na porta da oficina, que eu falei, chega aí, vamos trocar ideia aí. Tudo com os papel na mão. O cara virou pra mim e falou, vocês não tem mais nada aqui, ó. Vocês não tem mais nada aqui. Jogou uma caixa no chão, cheia de papel. Eu falei, como não tem nada aqui? Você tá me tirando? Na hora que eu entro dentro da oficina, tudo que era nosso, ele vendeu. Ele vendia, tipo, a preço de banana. Eu tinha 3 elevadores. Ele vendia lá e comprava um. Ah, não, tá aqui, ó, no meu nome. Mano, eu chamei a polícia chegou e falou, mano, tudo que tá aí dentro é dele. O elevador é dele, não sei o que é dele. Então, tudo que era nosso, já não tinha mais. Então, assim... Ele montou essa oficina quando vocês estavam de férias. Ele montou a sua e montou a dele. Isso. Lembra o centro de usinagem? Só ali tinha 270 mil reais. Ele vendeu tudo, mano. Tava no nosso nome. Cara, eu liguei de lá pra polícia, de lá pro Luciano Huck, da porta da oficina e tal. Enfim, 2 dias depois eu tava lá no Rio de Janeiro, eu e meu irmão, sentado com a cúpula da Globo lá e o caramba, tudo com o maluco. Tudo. Mano, arregaçando, joguei tudo na mesa. Falei, ó, mano, eu quero minhas coisas. O cara foi junto. A Globo falava, mano, agora eu tenho um contrato com esse filho da mãe aqui, enfim. Porque o contrato já tava no nome do cara. Já tava. E só que a Globo não sabia que o maluco tinha feito tudo aquilo, entendeu? Só que eu falei, mano, agora vocês querem o quê? O que eu falo pro patrocinador que acreditou no programa durante 3 anos, velho? Colocou 270 mil reais, esse cara levou tudo. E aí a Globo queria o quê? Que a gente aceitasse, mano, deixa quieto, continua do jeito que tá e fica quieto. Falei, aqui, velho. Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Aí eu fiquei, acho que a gente ficou uns 3, 4 meses, mano, tentando, eu quero minhas ferramentas. E nada. Aí chegou um dia, nós deu uma estourada. Conseguiram ainda engolir seco e... Fomos indo. Minha mãe tirou eu e meu irmão 2 vezes dentro do carro. O maluco já andava com segurança. Ele falou, nós vai deitar esse maluco, vamos... Essa era a vontade que a gente tinha, mas, meu, Deus não permitiu. Graças a Deus. Aí o que acontece? Fomos indo, aí um dia eu falei, mandei uma última carta pro Luciano, pra diretoria da Globo, eu falei, se não resolver, nós vai jogar Merlin no ventilador. Aí... não resolveram, aí o e-mail que eu até mandei pro Luciano, já meio que eu falei, eu tenho certeza que você não vai responder, mas beleza. Merlin no ventilador, no outro dia tava eu, lembra? Na época do Tânio, que eu mais participava, grupo de internet, velho. Carros de rua, tuning, não sei o que. O Twitter tava forte, tudo, né? Tava muito forte o Twitter. Mano, nós já tinha 100 mil inscritos no Twitter naquela época. Mano, bombamos em todos os grupos e o caramba, tudo. Que a gente tinha tomado o golpe. Cara, deu 2 dias depois, já tava Trend Topics do Twitter.
os manos da oficina, tal, não sei o que lá. Devolve as ferramentas dos caras. Devolve as ferramentas, os caras faziam vídeo no YouTube. Mano, foi um fuzuê do caramba. E aí, um belo dia, o Luciano ligou, tentando fazer um acordo e tal, que queria me mandar um carro lá pra gente cobrar, pra fazer as ferramentas. Enfim, nunca mandou o carro, nunca mandou nada. Deu uma ajuda lá pra nós lá, mas enfim, o que aconteceu? Aí a gente aí, mano, eu não tinha mais nada, saímos de lá sem nada, cara. Você é louco, cachoeira? Da noite pro dia, nossa vida virou assim, ó. Vocês perderam a oficina da noite pro dia. Tudo. Todos vocês conseguiram pegar de volta? Olha que como foram. E o cara, tipo assim, se você começa. É que é ruim ficar dando holofote pro cara, mas se você pega a história dele assim, parece teste, assim, mas cara, bagulho sem pé sem cabeça. Ele era umas costuras assim absurdas, sabe? Que era feito. Eu abri um e-mail e falei assim, ó, meu nome é fulano de tal, eu li a sua história, o seu tos, eu tenho uma história pra te contar. Eu era chefe desse cara na Alcoa Alumínio, tal. Ele tomou meu cargo, ele sentou no meu computador, mexeu nos documentos, me ferrou, fui mandado embora, ele tomou meu lugar. Comecei a receber denúncias do cara, mano. Nossa, mas sobre o cara. A Globo tudo não deu certo? Cara, aí a Globo, o que ela pensar? Como empresa, velho, o que nós vamos fazer agora? Já tirou os malucos que saiu daqui. Cara, eu ouvi isso do diretor da Globo, falar, mano, vocês saem daqui, ó. De forma exímia. Eu não tenho nada pra falar contra vocês. Vocês nunca me atrasaram um carro um dia sequer aqui. Só que agora eu tenho um contrato com esse filho da... Falava na cara do cara, tal, que agora eu não tenho o que fazer. Então eu entendo o lado da Globo. A Globo, eu entendo que ela foi conivente, que ela soube de tudo que ia acontecer, e mesmo assim ela se manteve com o cara, entendeu? Mas sabe o que é louco? O louco é assim, ó. Tudo isso aconteceu, né? E é óbvio que a merda foi pro ventilador. E o mundo ele vai dando voltas, né? Porque várias empresas que tinham participado desse contexto, a gente na nossa caminhada começou a reencontrar esses caras na época até do UV ali, né? Na época do UV. Olha que louco que foi. Chegou no dia que a gente descobriu tudo, a gente olhou lá, meu irmão falou, Ju, nós temos empresas aqui que a gente tem os contratos de patrocínio, que é boleto. Eu assinei o contrato, eu já emitia 12 boletos pro cara. Eu tinha coisa de 280 mil reais pra receber nos próximos até 12 meses. Sim. Tá? Eu tinha. Já tava amarrado. Tava amarrado. Como que eu faço a minha parte? Pensa, eu ligando pro cara, chorando, falando, mano, tô cancelando os boletos. Juliano, eu não acredito que aconteceu isso, tô cancelando os boletos. Ia cancelando. Cara, mas você não perdeu a oficina. Você perdeu toda a história. Perdi tudo. Todas as ferramentas que eu tinha ganhado da época do Raids, América Latina, tudo aquilo que eu tinha conquistado, perdi tudo. Ele vendeu tudo. Aí, beleza, saímos de lá sem uma chave de fenda, velho. Só que assim, tudo que a gente ganhava, a gente investia lá dentro, mano. Então a gente morava de aluguel, entendeu? Dependia 100% da oficina. Cara, aí pensa, aí já começa, já não tem onde trabalhar. Aí começa a atrasar as contas de casa. Aí vende carro, vende não sei o quê. Na hora que ia ver, não tinha mais nada, mano. Fomos coisando. Aí eu fui morar de favor no Grajaú da minha sogra. Fui lá pro Grajaú. Meu irmão com meu pai, com a minha mãe e o caramba. E nós sem uma chave de fenda pra voltar a trabalhar. Enfim, fomos indo. Só que Deus foi tão maravilhoso da gente ter feito certo que a gente, eu lembro como se fosse hoje, assim, a gente tava descendo a rua do Seu Bigail ali, assim, ó. Era uma ruazinha, tinha um espacinho que a gente tentou alugar pela imobiliária e o cara era vizinho, era o dono da casa, era do lado. Então veio o dono e veio a imobiliária pra alugar o espacinho. Na hora que a imobiliária pediu um monte de coisa, eu falei, mano, não tem como. Tem nada. Não tem nem como. Aí um belo do dia eu tô vindo com a minha filha a pé da escola, porque eu já não tinha mais carro nem nada, vindo com a minha filha a pé, eu já em depressão, zoado também. Esse cara me viu, falou, e aí, não vai alugar lá não? Eu falei, deu um monte de coisa, a gente tá numa situação ruim, não tem como. É muito burocracia pra alugar lá e tal. Ele falou, vamos comigo lá. Descemos lá embaixo, assim, ele catou a chave e falou, pode vir pra cá, o tiozinho. Aí nós montamos ali aquele espacinho e começamos, mano, pega uma ferramenta de não sei o que, fomos tentando se reerguer. Ali nós já fizemos um trampo pra Mahindra, pro salão do automóvel. Ali eu já consegui um patrocínio com uma empresa. Aí vocês tinham os contatos, né? Tinha os contatos. Não tinha mais nada, todo mundo falava, Juliano, eu sei que o tombo que vocês tomaram tudo direitinho, tá precisando do quê? Eu preciso de um elevador, tô mandando um elevador. Tá precisando do quê? Tô mandando não sei o quê. Fomos indo. Aí foi passando esse período, tudo direitinho, conseguimos se manter. Mó roubada, despejado de casa, despejado um monte de coisa, tudo, mas conseguimos se manter. Aí o Clóvis, um brother nosso,
maravilhoso também, amigo de infância nosso, sempre curtiu as arrancadas, as paradas, tudo, tinha se metido numa treta, tudo, e acabou pegando um dragster pra fazer, né? E aí a gente já manjava dessas paradas, tudo, ele falou, ó, tô comprando um galpão lá no Ipiranga, e que eu vou fazer a garagem pro dragster, se vocês quiserem, ficam, trampa lá, porque pelo menos vocês não gastam aqui, vocês vão me ajudando, vamos montar esse carro, vamos pôr esse carro pra andar, vamos fazer os negócios tudo, e vocês vão usando lá. Então a gente ficou durante quase 4, 5 anos trabalhando de favor no espaço do cara. Ele liberou lá pra gente. Aí lá a gente foi se erguendo de novo, mano. Lá nós fizemos o projeto pra Guaraná Antártica do carro movido a Facebook. Contexto recebe ao vivo agora o repórter Gustavo Zucchi, que tem mais informações e bastidores sobre Daniel Vorcaro e Lulinha. Semana foi longa, né? Assunto basicamente é o mesmo. A gente muda um pouquinho, mas sempre está em Master e Lulinha. Master e Lulinha nessa semana. Agora, informação de que ele teria tido um encontro com Luciano Huck. Então, é político, então é executivo, é judiciário, é congresso e agora famosos. Famosos, exatamente. Bem, primeiro, boa tarde, Neila, boa tarde a todos os espectadores aqui do Contexto Metrópolis. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês. A gente passou as últimas 24 horas ali, um pouco mais, mergulhado nos dados, né, nas informações que continha o celular de Daniel Vorcaro, e realmente é uma aula de como funcionam os bastidores de Brasília. Né? Entre diversas citações que a gente está nos últimos dias aí, de ontem para hoje, repercutindo, Alexandre de Moraes, Hugo Mota, Ciro Nogueira, ministros, Lula, uma série de personalidades políticas, há também uma menção ao apresentador Luciano Huck. Né? A gente ali leu todas as conversas, as principais conversas, são vários documentos, são imagens, são áudios, tem um monte de coisa nos arquivos, mas o maior conteúdo, o conteúdo mais extenso são as conversas do Daniel Vorcaro com a então namorada, a influenciadora Marta Graeff. Isso, obrigado. Que são anos de conversas ali de um casal que discutia, tinha brigas, tinha felicidades, tinha alegrias, muita coisa pessoal, mas também muito comentário sobre o que o Daniel Vorcaro estava fazendo nesse trecho São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e outras cidades aí pelo mundo afora. Em um desses dias, ali em outubro de 2024, bem antes do caso Master estourar, tem ali um trechinho em que ele avisa a namorada de que, olha, tô saindo aqui do banco e vou jantar com o Luciano Huck. Para entender um pouquinho qual que é a relação do Luciano Huck com o Daniel Vorcaro. O Luciano Huck, no programa dominical que ele tem na TV aberta, ele teve um quadro patrocinado pelo Will Bank, que era um banco também, um desses bancos digitais, controlados pelo Banco Master, que era um braço do Banco Master ali. Ele teve esse quadro patrocinado, era um desses quadros de perguntas e respostas. Eu não sou um grande acompanhador de programas de TV aberta, mas era um quadro de perguntas e respostas que dava uma premiação ali em dinheiro para quem conseguisse superar. Então, assim, ele teve essa relação, ele também foi garoto propaganda do Bank, chegou a fazer propagandas para esse banco ali controlado pelo Daniel Vorcaro. E, posteriormente, a mídia especializada contou que o Luciano Huck, junto com um grupo de investidores, chegou a avaliar, chegou a estudar a compra do Will Bank, a compra desse braço aí do Banco Master, um braço ali que também fazia parte dos negócios de Daniel Vorcaro. Quando aconteceu esse jantar, ali em outubro de 2024, o Banco Master já apresentava os tais problemas de liquidez, já estava dando indício, já haviam ali suspeitas de que o banco não conseguiria honrar seus compromissos. E a venda do Will Bank, esse braço do Grupo Master, seria uma das possíveis soluções para tentar solucionar esse problema que não foi solucionado e que acabou levando a todo esse escândalo. Neila. Bom, não só de política se vive o Daniel Vorcaro, a gente já mostrou aqui como ele fazia para poder estar perto das pessoas que ele precisava se relacionar. Políticos, toda uma estratégia que ele fazia. Políticos, ex-políticos,
outros banqueiros, pessoas do networking da área de economia. Então, ele tinha essa preocupação de estar sempre perto para poder fazer os negócios dele. E aí agora a gente vê essa questão do Luciano Huck. Isso, e nessas conversas com a namorada, eu falei que é uma aula de como funcionam os bastidores de Brasília, porque assim, são mais de 1000 páginas de conversa, é uma coisa bastante extensa, né? Como a gente fala, 4 anos de conversas entre um casal ali, para quem todo mundo que tem um relacionamento sabe que às vezes você fala bastante ali dos mais variados assuntos. Mas é interessante justamente, você joga, por exemplo, na conversa, procura a palavra ministros. Você começa a encontrar um monte de coisa interessante, às vezes sem saber necessariamente a qual ministro ele está se referindo. É um ministro do Supremo Tribunal Federal? É um ministro do governo? É um ministro de outra corte? Ou é simplesmente um mero apelido de alguém próximo a Daniel Vorcaro? Um ex-ministro? Um ex-ministro, alguma coisa assim, alguém que já fez parte de um governo passado. Às vezes você consegue identificar, às vezes não. Mas o que você vê são vários, às vezes ele contando, nossa, hoje eu tive uma reunião, ele fala, tem um trecho muito interessante que ele fala assim, foi uma reunião inner circle, né? Uma coisa, um círculo interno, e que ninguém ficou sabendo, era um ministro conversando com esse inner circle de empresários, né? Jantares com ministros, jantares com políticos, jantares dos mais variados. Então, às vezes tem coisas que acontecem aqui em Brasília que nem a imprensa fica sabendo, ou fica sabendo muito depois, ou fica sabendo quando tem um escândalo. Eu acho que, claro, o principal tem as conversas privadas, que claramente não tem que ser divulgadas, são coisas ali entre um casal que durou e que terminou por causa do escândalo do Banco Master também, mas tem muita coisa que mostra assim, olha como funciona o lobby, como ele estava perto quando tinha projetos de interesse a ser aprovados no Congresso, quando tinha temas de interesse sendo discutidos no governo, quando ele estava perto, circulando às vezes nessas sombras aqui dos palácios brasilienses, né, quando tinha discussões na justiça, como que funciona esse lobby. Às vezes a gente pensa assim que o principal, às vezes as pessoas ficam mais interessadas nessas grandes polêmicas, né? nessas grandes discussões ideológicas, nessas grandes discussões, às vezes de esquerda, direita, de grandes brigas e tal, quando na verdade existe ali um circuito circulando atrás de dinheiro, atrás de poder e influenciando políticos, ministros, juízes das mais variadas bandeiras, das mais variadas cores, né? E a gente fica sabendo agora com essas conversas do Vorcaro como que funcionava isso, e conversas, né? A própria namorada do Vorcaro, a Marta, ela deixa muito claro que ela não entende muito bem essas coisas de política. Tem um momento interessante que ela fala que foi ler a história, né, do suposto contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, com o Banco Master, e o Vorcaro fala assim, deixa isso, não faça isso, não vá ler sobre isso. Para de ler sobre isso. Para de ler sobre, não precisa ler sobre, não precisa saber dos meus negócios mais polêmicos aqui, os meus negócios mais suspeitos, não precisa, para de ler sobre isso. O importante aqui são as viagens, às vezes, para paraísos na Europa, ou paraísos no Mediterrâneo, paraísos no Caribe. Não, vamos tratar disso aqui que é mais interessante, mas ele sempre fala, mostrando ali a relação que ele tinha com o poder, encontrando com Alexandre de Moraes, encontrando com Ciro Nogueira, né, os contatos que ele tem no celular, ele tem contatos. Claro, ter contato não é crime, não, né, gente? A gente, jornalista, também tem contato de todo mundo no nosso celular. Às vezes, contato de muita gente que sequer nos responde, né? Por favor, nos respondam. Por favor, nos respondam. É importante que vocês, né, deem as suas versões dos fatos, contem pra gente o que está acontecendo. Mas a gente tem contato de todo mundo, que às vezes alguns respondem, alguns confiam, outros não confiam, outros nem conhecem. Às vezes somos um número perdido no celular, então assim, ter o contato não é. Mas ele tinha um celular bastante recheado de contatos de gente de todas as matrizes ideológicas ali, de todos os poderes. Era um celular também recheado, mostrando bem o poder que um banqueiro, nem o banqueiro mais poderoso do país, porque o Banco Master estava bem longe de ser a instituição financeira com maior poderio econômico do Brasil, ou seja, um banqueiro de uma instituição, vamos dizer assim, de série B, né,
tem contato muito forte, muito profundo com todo o primeiro escalão da República e, como a gente mostrou na coluna, também com o primeiro escalão dos globais, vamos falar assim, dos famosos, né? Que também têm interesses ali, vivem nesses círculos dos endinheirados, não apenas de Brasília, mas de Brasília, São Paulo, Rio e do resto do Brasil. Interessante porque quando a gente fala de grandes bancos e banqueiros, pessoas que administram grandes bancos, a gente costuma saber quando essas pessoas estão em Brasília, quando visitam grandes nomes aqui em Brasília e quando circulam por aqui. O Daniel Vorcaro não era um nome que a gente sabia muito, não, das passagens dele por Brasília, não. Sim, ele tinha residência em Brasília, fazia os seus encontros muito na casa dele, na residência dele, o encontro lá dos charutos, né, que a gente trouxe aqui no Metrópolis, mas a gente não sabia dessa circulação dele, assim como outros banqueiros e administradores de bancos que se encontravam com grandes nomes políticos aqui em Brasília. Supostamente ele conseguiu reunir em uma mesma conversa, um mesmo jantar, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro talvez hoje mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, sem contar o presidente da Corte, o senador Ciro Nogueira, que é presidente de um dos grandes partidos brasileiros, o PP, além de ter uma influência gigantesca no Senado e ter sido ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Não é qualquer um que consegue reunir um time desses no jantar. E também nessas conversas, às vezes ele fala assim, hoje vou cozinhar para o ministro, hoje vou cozinhar para os deputados, vou cozinhar aqui. Então, assim, ele fazia realmente as coisas muito privadas na residência que ele mantinha aqui em Brasília, de modo que, assim, fora das agendas das autoridades, o que também é uma coisa que a gente tem que cobrar, e tem eleição agora em outubro, a autoridade tem que ter agenda pública, não adianta ficar fora da agenda, encontro privado, encontro pessoal. A autoridade que tem cargo, que quer se eleger, não tem agenda privada. Agenda privada de autoridade tá com a família, tá com os filhos, às vezes falar assim, olha, eu tô de férias, estou fazendo uma viagem aqui com só minha família, é uma coisa... Isso é agenda privada. Reunião com um banqueiro, você vai me desculpar, não é agenda privada. Reunião com lobista não é agenda privada, reunião até mesmo com a própria imprensa não é agenda privada, tem que ser pública, de todo mundo, de todos, especialmente dos mandatários, né, dos três poderes ali. Na presidência da República já é costumeiro ter ali a divulgação da agenda diária do Lula, assim como era também a divulgação da agenda diária do Jair Bolsonaro. Isso chega aqui, chega no nosso celular todo dia. Tem coisas fora da agenda que não deveria ter também. O encontro do Vorcaro com o Lula foi fora da agenda. Isso e depois depois a gente vaza, depois a gente descobre, depois a imprensa fica sabendo e fica pior porque fica aparecendo justamente uma coisa escusa, uma coisa que não deveria ter sido pública, uma coisa que os nossos mandatários não gostariam que se tornasse público. Isso não dá. Agenda com banqueiros, seja do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, é público, todo mundo tem que saber, não tem que ficar discutindo atrás dos panos nada, porque isso é do interesse da sociedade, e se tem um banqueiro querendo ter essa agenda, é porque a população colocou esse mandatário lá, tem voto, tem que dar explicação para o seu eleitorado. É um servidor público. Bom, você também... Além de ser um dos apresentadores mais carismáticos e importantes da TV brasileira, Luciano Huck é um mega empresário que possui muito sucesso. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Luciano Huck. E aí galera, meu nome é Christian Castro e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. E se você está curioso para saber como é a vida luxuosa do Luciano Huck, já vai deixando seu like e comentando aqui embaixo sugestões de outros artistas para a gente trazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal para você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Carreira.
Nascido em 1971 na cidade de São Paulo, Luciano Groisten Huck veio de uma família abastada, sendo filho de um jurista e professor de direito da USP e de uma urbanista. Ele iniciou sua história profissional estudando na mesma faculdade em que seu pai trabalhava, mas não chegou a finalizar o curso, por desde cedo se interessar pelo mundo dos negócios. Luciano já investiu em bares e casas noturnas, foi colunista de jornais e até mesmo foi locutor da rádio Jovem Pan aos 22 anos de idade, mas foi como apresentador que Luciano Huck realmente se destacou, iniciando seu programa Caldeirão do Huck nos anos 2000 na Rede Globo e sendo um sucesso de audiência até os dias de hoje. E sem dúvidas, Huck se tornou uma das personalidades mais influentes e importantes de sua geração. E além de apresentador, escritor, empresário, existem muitos boatos de que Luciano Huck seria um forte candidato à presidência da República. E algo que muita gente não sabe é de que seu irmão Fernando é um dos fundadores e criadores da página Quebrando o Tabu, uma das maiores páginas da esquerda brasileira. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que Luciano Huck tem chance de ser presidente da República do Brasil? Comente aqui embaixo. Iates. Luciano Huck gosta bastante de frequentar praias paradisíacas, como a famosa praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E talvez seja por isso que ele investe em iates luxuosos para ele proporcionar muito lazer e conforto enquanto curte o litoral brasileiro. O apresentador adquiriu em 2013, por exemplo, o maior barco já produzido pela empresa brasileira Schaffer Yachts, possuindo quase 25 metros de comprimento e capacidade para até 23 pessoas. A embarcação possui 3 andares, 4 suítes com ar-condicionado, cozinha bem equipada, sala de estar e de jantar, além de muitas outras coisas. E para usufruir desse luxo, o valor que o apresentador teve que desembolsar para adquiri-lo na época foi cerca de 12 milhões de reais. Mas foi recentemente que Luciano chocou a todos, aparecendo em um deslumbrante iate de 40 metros de comprimento e que possui 4 andares. O barco é tão luxuoso que oferece todo o conforto que se possa imaginar, possuindo até um grande toboágua para se divertir. A embarcação de Luciano Huck é realmente impressionante, sendo avaliada em aproximadamente 30 milhões de reais. Esse iate do Luciano Huck é realmente muito impressionante. E se o cantor Roberto Carlos gosta de homenagear sua mãe colocando o nome de suas embarcações de Lady Laura, Luciano Huck gosta de homenagear seus filhos. Ele colocou o nome do iate de Bejoa, que vem das iniciais de Benício Huck e Joaquim Huck. Carros. Não é novidade para ninguém que Luciano Huck é apaixonado por carros, já que ele apresenta o emblemático Lata Velha, um quadro em seu programa onde transforma carros antigos em verdadeiras máquinas. Para se ter uma ideia dessa paixão que ele tem por carros, em 2011, por exemplo, ele foi o primeiro brasileiro a adquirir o lançamento do ano do Audi A8, um sedã de luxo equipado com motor V8 de 372 cavalos de potência, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 6 segundos. E não é à toa que o preço do veículo é avaliado em cerca de 550 mil reais. Sua esposa Angélica também já foi flagrada em carros diversos deslumbrantes, inclusive ao lado de seguranças particulares, como no Mercedes Classe GL, um SUV robusto e imponente de luxo, capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar. E não é à toa que esse luxuoso carro é avaliado em cerca de 630 mil reais. E um fato bem inusitado é de que Luciano Huck, em 2019, decidiu sair com um carro bem antigo. E para surpresa dele, o carro acabou estragando na Avenida dos Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E para a sorte dele, um homem que estava passando na rua ajudou ele a empurrar o carro até o encostamento. Agora imagina você estar andando na rua e se depara com Luciano Huck empurrando um carro antigo no meio da avenida. Eu sinceramente iria achar que seria algum quadro do programa dele, né?
casas. Luciano Huck mora em um luxuoso imóvel situado no bairro residencial Joá, um dos mais exclusivos e restritos bairros do Rio de Janeiro. A região é montanhosa, possuindo belíssimas paisagens e muitas mansões, sendo também conhecida como Beverly Hills brasileira. A imponente residência do apresentador possui 1.500 metros quadrados de área construída em um gigante lote de 4.200 metros quadrados, possuindo, por exemplo, uma grande piscina, sala de cinema, brinquedoteca para as crianças, academia, uma adega de bar, além de uma vista privilegiada para o mar e para as montanhas. A casa contemporânea possui um design imponente, contando com elementos amadeirados e grandes aberturas de janelas para o ambiente externo, o que proporciona a Luciana e a sua família bastante conforto e contato com a natureza. Além disso, a mansão também possui uma capela em meio à natureza, que inclusive já foi reconhecida por sua arquitetura diferenciada. E não se sabe ao certo o preço da mansão do apresentador, mas algumas fontes estimam que a mansão onde vivem Luciano Huck, Angélica e seus filhos é avaliada em torno de 50 milhões de reais. O apresentador também já construiu outros imóveis pelo Brasil, como uma luxuosa mansão na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis, um local paradisíaco com uma natureza exuberante. A casa de Luciano Huck era tão requintada que foi vendida por mais de 26 milhões de reais, inclusive estando atualmente disponível para aluguel de temporadas com diárias que não custam menos que 10 mil reais. E para se ter ideia de como é grande essa mansão do Luciano Huck no bairro Joá, ela tem 16 quartos e tem até aqueles carrinhos elétricos igual ao do Projac. Isso tudo apenas para se locomover dentro da casa. E uma curiosidade é que o casal também tinha uma casa na Barra da Tijuca antes de se mudarem para morar no bairro Joá. E inclusive a cantora Cláudia Leite já chegou a alugar esse imóvel por cerca de 13 mil reais. Jatinho. Luciano Huck não economiza na hora de investir em uma aeronave particular para ajudá-lo a cumprir sua agenda de compromissos e trabalhos. Ele possui um jatinho executivo da empresa brasileira Embraer do modelo Phenom 300, um avião de pequeno porte e de alta performance, podendo suportar até 8 passageiros. Esse tipo de jatinho é um dos modelos mais escolhidos pelos empresários, sendo um dos jatos particulares mais usados no mundo. A aeronave é capaz de oferecer todo o conforto, ergonomia e luxo que se possa imaginar, sendo perfeito para atender às necessidades do apresentador. E para ter um jatinho particular sempre à sua disposição, Luciano Huck teve que desembolsar algo em torno de 20 milhões de reais. E para quem não sabe, Luciano Huck e sua esposa Angélica já chegaram a passar um susto muito grande andando de avião. Em 2015, a família estava voltando de uma gravação no Pantanal, quando de repente a aeronave teve um problema e teve que fazer um pouso de emergência no Mato Grosso. E por sorte todo mundo ficou bem, apenas tiveram alguns ferimentos leves, nada muito sério. Negócios. Luciano Huck sempre teve um sangue empreendedor correndo por suas veias. Atualmente, ele tem apostado em diferentes ramos através da sua empresa de investimentos denominada Joá, sendo sócio de várias empresas, como a rede de hamburgueria Madeiro, a rede de academias Smart Fit, o canal do YouTube Porta dos Fundos, a marca de roupas Reserva, entre muitas outras. Para se ter uma ideia, em 2013, sua empresa anunciou um lucro líquido de 8 milhões e 600 mil reais, tendo participação em mais de 20 negócios. Outro empreendimento do apresentador é no ramo hoteleiro, possuindo a pousada denominada Maravilha, no arquipélago paradisíaco de Fernando de Noronha, em Pernambuco, que é um destino de luxo de muitas celebridades. A hospedagem conta com uma arquitetura rústica e acolhedora, além de ser sustentável. É
possível, por exemplo, usufruir de uma bela piscina de borda infinita, apreciando a vista para um dos cartões postais de Noronha, além de poder relaxar nas poltronas e espreguiçadeiras deste paraíso tropical. E o valor para se hospedar uma única noite na pousada de Luciano Huck custa cerca de R$ 3.500. É impressionante como que o Luciano Huck consegue conciliar a carreira de apresentador e de um mega empresário. E outros artistas que também são grandes empresários é o Caio Castro e o Bruno Galhaço. E inclusive, a gente já chegou a fazer vídeos deles aqui no canal. Fortuna. Com mais de 25 anos de televisão e com tantos empreendimentos, Luciano Huck já construiu uma verdadeira fortuna. Como apresentador do seu programa Caldeirão do Huck, por exemplo, o artista possui um salário de aproximadamente R$ 1.300.000. Mas sua renda não se limita somente a isso, já que ele também lucra com suas empresas e é garoto propaganda de várias empresas como das marcas Perdigão, P&G, Nissan, Centrum, XP Investimentos, Itaú, Coca-Cola, TIM, entre muitas outras. E para alguém que sempre investiu seu dinheiro em empreendimentos e que pôde até mesmo comprar um iate avaliado em 30 milhões de reais, certamente o Luciano já acumulou um patrimônio na casa das centenas de milhões, ou quem sabe na casa dos bilhões de reais. E é impressionante como que o Luciano Huck consegue agradar tantas pessoas mais carentes por causa de seus projetos sociais, como ele também consegue agradar as pessoas mais ricas, a classe empresarial, já que ele é um grande empreendedor e sabe como é difícil empreender aqui no Brasil. E somando ao fato dele ter muita visibilidade sendo apresentador da Rede Globo e ter milhões de seguidores nas redes sociais, tudo isso pode ser que contribua para que ele seja um forte candidato à presidência da República. E você acha que o Luciano Huck tem chance de ser presidente do Brasil? Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um episódio do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem este vídeo e se inscrevam em nosso canal ativando as notificações e venham fazer parte da nossa grande família de adoradores. Combinado? Que Deus os abençoe. Não é surpresa nenhuma que Silvio Santos, o icônico apresentador da televisão brasileira, que já nos deixou, certamente sempre foi um homem de muita fé em Deus. E isto era tão evidente que até um de seus funcionários confirmou isso durante a sua participação no Teleton deste ano, ao relatar um testemunho impactante que ele vivenciou ao lado do patrão. Silvio Santos, toda manhã, às 6 horas da manhã, ele acordava, andava 10 quilômetros na esteira e ele assistia ao jornal do SBT. E eu era repórter do jornal do SBT. E ele falou, por que você não trabalha no dia de sábado, seu Itamar? E eu disse, porque eu guardo o sábado, seu Silvio. Eu dedico esse dia para o meu Deus. Mas eu não posso abrir precedentes para você. Eu tenho 3.100 e poucos funcionários no SBT e se eu der para você o sábado, eu vou ter que dar. Um vai me pedir o domingo, outro vai pedir na segunda-feira. Você vai ter que sair da emissora. E eu disse para ele, seu Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou indo embora. 2 dias depois, meus amados, estou na minha casa triste porque havia perdido o meu emprego. Era Orlando Macrini que bateu na minha porta e falou, seu Silvio está mandando te chamar. E ele disse, seu Itamar, e se você foi fiel ao seu Deus, você vai ser fiel a mim. Você está de volta e eu vou mandar dobrar o seu salário. Porque um homem que é fiel a Deus vai ser fiel a mim. E a partir daquela época, eu que era repórter do jornal do SBT, SBT Manhã, TJ Brasil, passei a trabalhar
diretamente com ele. Além de temer ao Senhor, Silvio foi um dos pioneiros no setor da telecomunicação, que abriu espaço para que o evangelho fosse anunciado em rede nacional, especialmente na época em que o preconceito contra os cristãos era muito forte e também chegava a ser motivo de chacota na Rede Globo. Todavia, o mais surpreendente é que, apesar de seguir as tradições de sua religião judaica, o dono do baú nunca escondeu a sua admiração por Jesus Cristo, fazendo questão de aproveitar algumas ocasiões especiais de sua emissora para citar os seus ensinamentos. A cosmovisão de fé de Silvio Santos e a conversão ao evangelho de sua esposa Iris Abravanel acabaram sendo herdados por suas filhas, que posteriormente se tornaram cristãs. E após o falecimento de Silvio Santos, a família Abravanel continuou no comando do SBT. Contudo, neste domingo, dia 15, a emissora surpreendeu o Brasil ao realizar uma transmissão simultânea com a Globo. Apesar do momento ser histórico na televisão brasileira, não é a primeira vez que isso ocorre. Nos anos 2000, os apresentadores Gugu Liberato e Faustão estiveram juntos ao mesmo tempo em ambos os canais para realizar uma campanha publicitária para a Nestlé. No entanto, desta vez, a razão não foi uma ação de marketing, mas sim uma linda homenagem ao saudoso Silvio Santos, durante o quadro Melhores do Ano no Domingão com o Hulk. Durante o evento, Patrícia Abravanel foi a convidada de honra da premiação, e além de emocionar o público com a sua participação, a apresentadora resolveu tomar uma atitude que nenhuma outra celebridade ousou. Ela aproveitou um breve momento do seu discurso sobre o legado de Silvio Santos para anunciar o evangelho em horário nobre na Rede Globo, e ainda fez questão de ressaltar a importância dos ensinamentos de Jesus, deixando até mesmo o anfitrião Luciano Huck sem palavras. Nunca haverá alguém como o Silvio Santos, ele é único, né? Mas eu ouso a dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento. Eu vou falar isso, sabe por quê? Porque tiveram algumas referências, temos referências. Jesus, ele veio e falou assim, vocês vão fazer o mesmo que eu fiz e ainda coisas maiores. E é verdade, aqueles que falam hoje falam para multidões. Porém, vale lembrar que Patrícia, além de ser cristã e conhecedora do Evangelho, já revelou que sempre que possível, prega a palavra de Deus para o seu auditório durante as gravações dos programas no SBT, como já vimos durante um vídeo registrado pelo assistente de palco Liminha. E o mais incrível, vocês acham super legal precisar do Silvio Santos? Claro que é legal! Mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Sabe o que é mais legal ainda? Ser filha de Deus! Se vocês acham que é legal ser legal, imagina ser filha de Deus! E a todos aqueles que aceitam Jesus no seu coração, sabe o que a Bíblia diz? Deus dá o poder, fala poder, de sermos chamadas filhas de Deus. Fala o poder em ser filha, não tem? Eu tenho poder porque eu sou filha do meu pai. Estou aqui porque eu sou filha dele e não tenho vergonha disso. É verdade, não é? Estou aqui porque eu sou herdeira do meu pai, não é? Mas quer saber de quem eu sou filha em primeiro lugar? Sabe de quem você é filha? Esse é o começo dos bastidores do nosso programa com essa nossa apresentadora Patrícia Abravanel, é a melhor. Que são herdeiras de Deus, co-herdeiras com Cristo, vocês sabiam disso?
olha que poder. Só que vocês não usufruem desse poder. Só que hoje a gente vai se vestir desse poder. Deus, Sofia, amada, vai fazer um programa lindo, porque a gente tem uma missão. Levar a alegria para quem está em casa. Combinado? Hoje o nosso propósito é esse, levar o nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa graça para quem está em casa, fechou?